psicóloga, pesquisadora, e eu queria agradecer por você participar da nossa pesquisa sobre familiares de pessoas com síndrome de Angelman. Eu separei algumas perguntas para a gente fazer durante a pesquisa, e elas todas são meio abertas, então você se sinta livre para responder elas ou não. Todas as suas respostas estarão sob sigilo, e se você quiser encerrar a entrevista em qualquer momento, você pode também. Primeiramente, eu queria pedir para você algumas informações demográficas sobre você e a sua família. Certo, eu me chamo Ana, eu tenho 32 anos, sou casada, ele se chama Ricardo, pai dos meus 3 filhos. Meu primeiro filho se chama Matheus, o segundo Gabriel, e o meu último filho se chama Lucas, que tem 5 anos. O primeiro tem 12 e o do meio tem 10. E eu queria saber um pouco mais sobre a sua jornada com o diagnóstico do seu filho, é o Lucas? Isso. Se eu não me engano. Com que ano que ele foi diagnosticado com síndrome de Angelman? O Lucas ele foi diagnosticado aos 2 anos, né, de idade. Ele foi uma trajetória um pouco complicada, né, e difícil até a gente conseguir realmente fechar esse diagnóstico. E foi um processo muito estressante, muito difícil. E quais foram os primeiros sinais assim, que o Luquinhas deu que levaram vocês a questionar e buscar um apoio médico? Eu acho que assim, o primeiro sinal é claramente a coordenação motora. Ele era uma criança que já tinha uma certa dificuldade, mas o que chamou mais a atenção da gente mesmo foi a questão da fala. Quando chegou ali perto dos 2 anos e a gente viu outras crianças muito falantes, conseguiam, né, já dizer frases, ele ainda só balbuciava algumas palavras e palavras muito desconexas. Então, pra gente foi esses sinais assim de primeiro de início, e depois a gente foi percebendo que ele era uma criança que ele dava sorrisos em momentos que não eram condizentes com isso, então não era do contexto, ele estava sempre sorrindo. Então foram esses sinais assim que foi chamando a atenção pra gente dessa síndrome. E durante o processo do diagnóstico, vocês encontraram algum tipo de dificuldade? Assim, a gente teve muitas dificuldades no processo de diagnóstico, tanto estressores, né, porque muita ansiedade, foi muito difícil emocionalmente, porque são vários exames, muitos testes, foi muito difícil, a gente não sabia o que estava acontecendo com o nosso filho, então foi muito desgastante, além das dificuldades, né, de se achar profissionais mesmo adequados para isso, os especialistas, mas quando a gente finalmente conseguiu achar, foi um grande alívio conseguir fechar esse diagnóstico e entender o que de fato estava acontecendo. Bom, você acabou de descrever alguns desafios, né, durante o processo diagnóstico, mas hoje em dia que o Lucas ele já é diagnosticado, você como mãe dele, quais são os novos desafios que o diagnóstico trouxe? Eu acredito que um dos principais pra gente, né, enquanto família, é a sociabilidade dele. É muito difícil compreender o que ele quer, as necessidades que ele tem, justamente por essa dificuldade da fala. Ele ainda não fala muito bem assim, por mais que ele tenha todo um acompanhamento. A rotina da casa é uma rotina bem estressante, a gente tem que estar em constante supervisão com ele, a gente não pode deixar ele sozinho, porque é muito medo dele se machucar. Então, toda a rotina da casa foi modificada justamente para a gente poder atender o Lucas da melhor maneira possível. Fora que tem aqueles desafios diários, como, por exemplo, dormir. Para ele é muito difícil, ele tem muitos problemas com conseguir, né, ter uma rotina de sono saudável e boa para ele. Então, todos os dias essa dificuldade, fora os comportamentos repetitivos que ele tem, que às vezes atrapalham algumas brincadeiras, algumas questões que ele vai se envolvendo ali. Acredito que esses são os maiores desafios assim, que a gente tem enfrentado agora. E um pouco mais sobre o dia a dia do Lucas, né? Como que você acha que a síndrome tem afetado a rotina dele? Olha, eu acho que um ponto principal assim, tem sido o desenvolvimento de autonomia dele. Justamente por essa dificuldade no desenvolvimento motor dele, a área motora fina, principalmente, tem sido uma questão muito profunda para ele. Então,
um pacto, né, dele poder se alimentar sozinho, dele poder conseguir se aprender a se trocar sozinho. Então, é muito difícil, até mesmo para ele escolher os brinquedos com quais ele quer brincar, tem limitações, quais ele consegue, quais eles não conseguem. Então, assim, acho que isso tem sido um ponto muito forte, assim, pro Lucas. E como que o diagnóstico de síndrome de Angelman tem afetado a dinâmica familiar de vocês? Você comentou que ele tem outros irmãos, né? Sim, olha, no começo foi muito assustador a gente perceber que tudo ia mudar, né? Toda a nossa rotina que a gente já tinha com os meus outros 2 filhos ia ter que mudar por completo. Porém, a gente também encontrou uma força muito grande na nossa família. A gente se uniu muito nesse momento pra gente poder se ajudar e se conectar. Os meus filhos amam muito o Lucas, eles se sentem muito conectados com ele, isso é muito bom. Porém, a gente não pode negar que é uma rotina estressante. Existe muito de todo mundo precisa ajudar muito o tempo todo. Então, ficar de olho no Lucas para ver se está tudo bem, se tem algo acontecendo, quando alguém precisa sair. Os meus filhos mesmo precisam de outra atenção, então, por exemplo, ter que lidar com demandas de ciúme, o quanto que exige, né, de demandar essa atenção para ele, para os meus outros filhos. Então, eu e meu marido, essa dinâmica tem sido um pouco complicada, confesso que tem sido um momento um pouco estressante agora, mas todos nós temos tentado muito. Isso que é importante. E para enfrentar esses desafios, você utiliza de algum serviço de apoio ou recurso que tem sido útil para você ao longo dessa jornada? Sim, no começo, quando a gente estava procurando diagnósticos, a gente já sabia que ele tinha algum tipo de transtorno, síndrome. A gente entrou em grupos, né, de pais com filhos com síndromes e a gente buscou, né, se inteirar e ver como as pessoas lidavam com isso, porque eu acho que esse que é o grande ponto. A população não tem muito conhecimento, né, nem das características, nem das necessidades, nem como agir com essas crianças ou com os pais. Então, a gente procurou esse tipo de apoio. Da parte de especialistas mesmo e médicos, ele tem apoio de fonoaudiólogos, terapia ocupacional, fisioterapia, principalmente, a gente tem tentado muito com relação a isso. Então, assim, ele tem consultas constantes no postinho perto de casa, os médicos já conhecem ele. Então, a gente tem essa equipe multidisciplinar, tanto de apoio para ele quanto pra gente mesmo, assim. E você sente falta de alguma coisa em relação a essa rede de apoio que você tem conseguido? Olha, eu acho que o principal para mim é a informação, assim. Eu acho que realmente, até mesmo entre muitos profissionais, as pessoas não têm muito conhecimento de como agir ou das características de cada indivíduo, né? De como analisar e como confortar os pais, como falar com os pais, como falar com as crianças, sobre dar perspectivas, porque é muito assustador a gente se deparar com uma coisa que é pro resto da vida, né? E querendo ou não, eu quero o melhor tipo de qualidade pro meu filho, eu quero que ele tenha tudo que ele puder sonhar a ter, sabe? Então, eu acho que isso é o mais pesado, mais complicado nesse momento, assim. Eu acredito que lidar com tudo isso tem trazido muito estresse e ansiedade para você como pessoa também. E eu queria saber como você lida com essas demandas emocionais que estão associadas à criação de uma pessoa que tem síndrome de Angelman. Olha, muitas das coisas que eu fazia anteriormente, de particularidades minhas, hoje em dia eu não consigo mais fazer tantas. Porém, eu sei, eu li muito a respeito disso, que é essencial que os pais também se cuidem para que a gente possa cuidar, né, do Lucas. Então, eu tenho atividades físicas regulares todos os dias. Eu faço yoga, é uma coisa que eu consegui encaixar, eu não consigo ficar indo na academia sempre, então isso é uma coisa que eu consigo fazer na minha casa, com o Lucas perto. Então, é uma coisa que dá pra gente trabalhar. E atividades que eu já gostava de fazer antes e que hoje eu sinto que faz me ajudar a dar uma acalmada, relaxar um pouco, e até mesmo fazer em conjunto com ele, como pintura ou ler um livro. Eu acredito que isso já ajuda bastante. E que estratégias
e intervenções que você encontrou eficaz para promover as habilidades do Lucas, né? Você disse que ele tem bastante problema com comunicação, interação social. Então, como que vocês têm lidado e construído estratégias para ele desenvolver, né, essas habilidades? Ele tem tido um acompanhamento assíduo com a fonoaudióloga e com a terapeuta ocupacional, né, pra gente conseguir lidar com esses pontos. Ainda não tá numa situação assim que a gente consiga compreender completamente, mas questões mais básicas a gente consegue lidar, então alimentação, né, as necessidades fisiológicas dele, mas acredito que a ajuda com a fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional que tem feito de fato uma diferença, sim, pra gente conseguir lidar principalmente com essa área da comunicação. E, bom, por enquanto a gente considera que a síndrome de Angelman é uma coisa que vai trazer dificuldades pro resto da vida do Lucas, né? E, considerando isso, quais são as suas maiores preocupações em relação ao futuro do seu filho? Eu me preocupo em ele ter acessibilidade, né? Então, a sociedade mesmo, a comunidade estar aberta a receber ele e inserir ele, porque essa questão da sociabilidade é uma coisa que pega muito pra mim, né? Como mãe, eu gostaria que ele tivesse mais possibilidade de brincar com as crianças, porque ele gosta muito de brincar com os meus filhos, né? Então, eu acho que seria muito bom para ele essa questão da acessibilidade, essa questão da informação. Eu acho que é imprescindível para as pessoas, porque às vezes essa questão do constrangimento é justamente o que impede, né, a gente de ter uma vida e ele ter uma vida plena. E acho que o que mais é importante para mim nesse momento é continuar alimentando esperanças e os sonhos dele, para que ele tenha a melhor qualidade de vida e que ele consiga, de fato, fazer as coisas que ele deseja e sonha fazer. Bom, pra gente finalizar agora, com base nas suas experiências e tudo que você me contou sobre a sua jornada, todo o diagnóstico da síndrome de Angelman, o acompanhamento médico com o Lucas, que conselho que você daria para outros pais, outras famílias que têm uma criança que foi recentemente diagnosticada com síndrome de Angelman? Eu acredito que nesse momento é indispensável se fortalecer com a própria família, sabe? De procurar essa rede de apoio, porque foi o que segurou muito a nossa família quando a gente estava nesse processo angustiante do diagnóstico. Procure muita informação, não se prive de perguntar, de questionar, de ler a respeito, de ir atrás, porque a informação é aquilo que vai te garantir saber o que seu filho de fato precisa, né? E o que a gente pode fazer e quais são os direitos dele. Então, procure muita informação, procure bons especialistas, procure a assistência da sua cidade, o que pode ser feito tanto para o seu filho, para as questões que ele tem, nas características individuais de cada um. Então, acho que isso que é o principal e, de fato, receber todo o amor e o carinho que ele tem para dar nesse momento, porque acho que é o que uniu a família de fato e a gente conseguiu se fortalecer para passar por esse processo muito difícil e conseguir continuar enfrentando todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Bom, Ana, muito obrigada pela participação na nossa pesquisa. Foi muito, muito, muito gratificante ter você aqui. Se você tiver mais algum comentário ou alguma dúvida sobre todo o processo da pesquisa, você pode entrar em contato com a nossa equipe. E muito